vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi o meu 7º período estudando psicologia. Então esse é o quadro Faladeira de Domingueira, já que eu vou conversar com vocês sobre esse tópico. Então, como vocês já devem saber, todos os períodos que eu venho estudando, eu coloco aqui um resumo de como que foi a minha experiência, as minhas impressões, o que foi que aconteceu durante esse período. Vocês podem assistir desde o primeiro período até agora. Todos os vídeos estão em uma playlist com o nome Estudos, então vocês podem encontrar tudo lá, tá bom? Pra quem não sabe, eu estudo psicologia, já tô aí mais um pouquinho da metade do curso. E já já a gente termina, glória a Deus! Nesse período, continuamos na modalidade remota por causa da pandemia. Meu curso é presencial, mas já é o 3º período que a gente tá aí estudando na modalidade remota. Então não foram 6 semestres, eles deram uma enxugadazinha aí nos dias letivos pra gente conseguir sobreviver. Obrigada a Deus. Encerramos agora no mês de dezembro esse período muito árduo, de muito suor, muita luta. E vou falar pra você agora as matérias que eu escolhi pra estudar durante esse período. No caso, as matérias obrigatórias que eu peguei e as que eu escolhi. Como eu já vim um pouco exausta durante os outros períodos, porque eu sempre vinha pegando 2 matérias optativas, porque no meu curso a gente tem que pegar umas 16 matérias optativas, mais as obrigatórias, eu resolvi que eu ia descansar mais um pouquinho durante esse período para conseguir ter forças para voltar no próximo de forma presencial. Então eu escolhi pegar somente uma matéria optativa, que foi complementar a matéria obrigatória que eu tive nos 2 períodos passados, que foi a matéria de psicopatologia. Então eu peguei essa matéria para dar uma sustentada e para conseguir ver outras patologias que a gente não conseguiu durante as aulas obrigatórias. Então a gente acabou vendo assim sobre esquizofrenia, sobre transtorno de ansiedade, ansiedade de doença e outros transtornos a gente estudou. Então foram aulas assim expositivas, né, mais discursivas, não sei como falar, não é expositiva é com slide. Mas foram aulas assim dinâmicas em que a gente conversava sobre esses tópicos. E a base que a gente tinha era o DSM, que é o Manual de Diagnósticos, que tem todas as doenças, todos os transtornos separadinhos lá. É muita coisa, mas a gente viu assim os principais e os que mais são falados e também os que a gente sentia necessidade de conhecer. Então o professor ele foi bem, como é que chama? Ele deixou em aberto assim pra gente ir conversando e tal e vendo o que a gente queria ver. E essa foi a única matéria optativa que eu peguei, não quis me estressar com mais nada, porque eu já estava com outras atribuições que eu vou contar pra vocês no final do vídeo. As matérias obrigatórias, eu peguei 5 matérias esse período, vou começar por a disciplina de ética, ética profissional em psicologia, que é assim, basicamente a primeira coisa que vem na mente é estudar o código de ética, né? Toda profissão tem o seu código de ética, as coisas que são cabidas, são princípios, são deveres, e a gente também tem código de ética para psicólogos. Deixa o carro da pizza passar que já já eu volto. Parece que ele nunca mais ia embora, ficou só nessa rua. Mas o que mais me chamou a atenção nessa matéria também foram os textos que foram passados. Então, mais aquela dinâmica assim de debates em sala de aula, participação, e a gente tinha o desafio ou o acordo de enviar perguntas sobre o texto todas as aulas, né? Cada novo texto a gente enviava perguntas para o professor e ele fazia discussão em cima dessas perguntas que a gente enviou. E eu sempre fui muito ruim de fazer pergunta, eu não gosto de fazer pergunta, é muito difícil para mim. Mas, assim, desde quando eu entrei no curso, é cobrado. Cara, você tá fazendo psicologia, então entende-se que você precisa saber fazer boas perguntas, você tem que saber perguntar, abordar. Não tô dizendo que hoje eu já sei fazer ótimas perguntas, mas eu melhorei muito. E nessa disciplina, o que eu achei interessante é que muitas vezes a gente lê um texto que a gente não simpatiza muito bem e a gente simplesmente faz aquela leitura corrida, tá bom, vai assistir a aula. E muitas vezes a gente perde alguma coisa desse texto só porque a gente não simpatizou com ele. Com essa metodologia de fazer perguntas ao texto, é como se você estivesse se obrigando a fazer uma leitura mais atenciosa e se perguntar o que é que você está entendendo, o que você não está entendendo, o que precisa ser perguntado, e até mesmo fazer perguntas sobre tópicos que você julga já ter entendido e dominado. Então isso me ajudou muito a me motivar a ler os textos, porque vocês sabem, né, essa metodologia de ensino remoto, para quem não é acostumado, como eu, que vinha em aulas presenciais, é muito difícil. Então toda a metodologia que a gente tiver para se engajar mais, eu acho super válido.
E essa questão de fazer perguntas ao texto, eu achei que funcionou muito bem pra mim. Um livro que eu até trouxe e comecei a ler assim por mim mesma, a gente só estudou 2 capítulos, mas o livro Cartas a um Jovem Terapeuta me chamou muita atenção, porque no início eu não gostei, não concordei com muita coisa, mas com o passar do tempo nas aulas, tendo que fazer perguntas sobre o texto, eu comecei a olhar o texto com outros olhos, e agora eu ainda tô lendo, não terminei ainda. Mas é um texto assim que eu achei até válido para quem já tá assim na metade do curso, quase pro final. Se você tá iniciando, cuidado com o texto. Então, basicamente, essa matéria foi dessa forma e no final a gente precisou fazer uma autoavaliação. Ô, tarefa difícil. Vou aproveitar o método desse professor, a metodologia de ensino, e já vou entrar em outra matéria que teve um pouquinho a ver, que foi a TTP1, que é Teorias e Técnicas Psicoterápicas. A 1 se refere à psicanálise. Então, mais uma vez, quase os 3, 4 períodos, não sei, já perdi as contas estudando psicanálise. Gente, assim, como eu já falei, cada um tem suas preferências, né? Psicanálise não é muito a minha praia. Gosto muito de ler, acho interessante, coisa mais literária. Os psicanalistas vão me matar nesse momento. Mas, tudo bem. A gente precisou também fazer perguntas sobre os textos e enviar. Era bom que a gente podia interagir no Classroom e ver as perguntas dos colegas. E nas aulas o professor também respondia essas perguntas e preparava a aula em cima disso. E outra coisa que me chamou muita atenção nessa matéria foi que a gente precisou entrevistar um psicanalista da nossa escolha. Então a gente escolheu uma psicanalista, fizemos uma entrevista com ela, aproveitamos e fizemos algumas perguntas sobre um texto que foi como base pra gente fazer uma resenha final. E foi muito interessante ouvir a opinião dessa psicanalista, porque ela já não era vertente Freud, porque essas conferências foram feitas pelo próprio Freud, né? Conferências introdutórias à psicanálise. E alguns capítulos a gente precisava refletir um pouquinho mais, fazer uma resenha crítica, no meu caso. E conversando com essa psicanalista, que exerce a psicanálise, ela já tem uma visão lacaniana. Lacan, de certa forma, seguiu assim Freud, mas ele mesmo criou assim a forma dele de exercer a psicanálise. Então foi muito legal essa parte. A aula também, a gente tinha algumas aulas que precisamos assistir documentários e não somente os textos, e eu acho que isso ajuda muito na metodologia de ensino. E principalmente para mim, que não estava muito acostumada com essa metodologia remota, de aulas online, já que eu venho de um ensino presencial. Então essas coisinhas assim puxam mais para aproveitar melhor esse momento de aprendizado e tentar tirar alguma coisa boa disso, tentar realmente sentir que está aprendendo. Então fazer perguntas sobre os textos, assistir documentários e aulas adicionais ajuda muito. E sobre essa resenha que eu precisei fazer, eu vou ser sincera que eu nunca sofri tanto para fazer uma resenha na minha vida, nem no primeiro período eu sofri tanto assim, porque realmente eu não me sentia motivada, eu sentava, não conseguia escrever, não saía nada. E nunca foi assim comigo. Normalmente eu leio o texto, anoto os pontos mais importantes, faço um fichamento e depois a escrita flui bem naturalmente. Dessa vez foi pesado. Nunca orei tanto para Deus me ajudar a fazer um trabalho como dessa vez. Mas graças a Deus deu tudo certo. Consegui fazer a resenha e ficou até boa. Já vou aproveitar que a gente está falando sobre teorias e técnicas psicoterápicas e já vou falar da 2, que é sobre comportamental. Aí sim, aí eu já me senti mais à vontade, porque eu gosto muito de comportamental, eu acho muito interessante para estudar, para entender. Apesar da gente não ter tratado especificamente das técnicas utilizadas, mas a gente teve a oportunidade de conhecer um pouco mais das teorias, como por exemplo a TCC, a FAP, e cara, muito legal. As aulas eram expositivas, com slides, eram aulas assim bem didáticas e eu gosto desse método, eu sinto assim que eu aprendo melhor, faço muitas anotações e é a forma que eu encontrei para estudar. E eu acho que todos os métodos são válidos, desde que funcionem para você, né? E como forma de avaliação, a gente precisou fazer um estudo dirigido e também estudo de caso. Então foi muito bom poder analisar, assim, depois que a gente viu a teoria, poder analisar um caso sob a perspectiva dessa teoria, tentar entender o que estava acontecendo e até arriscar ali um diagnóstico, um possível diagnóstico. Então essa parte assim é muito legal. Outra matéria que eu tive foi metodologia e prática de pesquisa em psicologia 1. São 2 matérias, no próximo período vou ter a 2, que é a parte que a gente vai colocar em prática essa pesquisa que a gente montou. Então a gente escolhia um tema de acordo com a nossa preferência, então a gente fez todas as etapas de uma pesquisa. Então é algo assim, tipo, que a gente já vem vendo durante o curso. No segundo período que eu tive aula sobre métodos,
em psicologia. Então eu tive meio que resgatar tudo isso do segundo período pra cá agora. Nesse espaço de tempo muita coisa se perde, mas muita coisa voltou graças a essa matéria, essa disciplina que vai ajudar muito já pro TCC, né? Que é daqui a pouco já. Então nessa matéria a gente viu todas as etapas de construção de uma pesquisa e precisamos construir o nosso próprio projeto. Então em grupo, ainda bem, porque sozinho é mais difícil. A gente bolou um tema que era em comum, que todo mundo gostava e se interessava para pesquisar. E aí fizemos levantamento bibliográfico, fizemos todas as etapas, bolamos hipóteses, objetivo geral, objetivo específico e a metodologia em si, em todos os passos que a gente iria seguir. E isso é um exercício muito legal, porque você precisa escrever para que outra pessoa seja capaz de fazer a mesma pesquisa que você fez. Dá um trabalho, é muito trabalhoso. A gente quebra a cabeça, mas sempre tínhamos supervisão com a professora, sempre tínhamos aulas. E lá a gente ia debatendo, discutindo em grupo também. E conseguimos fechar o nosso projeto de pesquisa. E no próximo período é colocar em prática para a gente conseguir analisar os dados que a gente conseguir coletar. E também fazer a nossa discussão e as nossas conclusões. Então, uma coisa de cada vez, respirar para ter forças para o próximo período enfrentar aí um período presencial e também com essa matéria já em prática. Eu bebi uma água. Por fim, a última matéria obrigatória que eu tive foi Psicologia e Práticas em Educação. Vocês sabem que eu gosto dessa área de educação e foi muito interessante para mim. A gente também teve esse método de debate, de discussão em cima de textos e cada aula, alguns alunos apresentavam um determinado texto, o que torna a aula mais dinâmica. Também pude apresentar um texto sobre metodologias de ensino e conhecer outras metodologias que antes eu não sabia que existiam ou que funcionavam. Também a gente assistia vários filmes a cada aula, de acordo com o tema da aula, que era interessante, e documentários também. Então foram aulas bem dinâmicas e eu gostei principalmente do final dessa disciplina, que a gente precisou produzir um filme carta, não conhecia esse dispositivo de ensino e, cara, fantástico. Eu deixei aqui no canal o filme carta que Emily e eu produzimos. Emily foi minha parceira para esse trabalho e eu vou deixar aqui para vocês assistirem, tá o link na descrição. E o filme carta é simplesmente uma carta em forma de filme e foi endereçada aos alunos do professor Mário, que foi a pessoa que nos apresentou esse dispositivo de ensino, que nos explicou em 2 oficinas como funcionava, como a gente poderia fazer. E foi fantástico, eu gostei muito de produzir isso. Vocês sabem que eu gosto de produzir conteúdo, então sempre quando surgem atividades assim de produzir áudio, produzir vídeo, eu gosto muito. Então foi bem prazeroso produzir esse filme carta, foi feito com muito carinho e a tentativa assim de se conectar com pessoas que a gente não conhece foi muito legal, porque quando foi o dia da apresentação, os nossos destinatários estavam presentes assistindo e foi muito legal ver o feedback e a reação deles. Foi muito, muito, muito especial aquele momento. E eles também fizeram um filme carta pra gente e são alunos indígenas lá de Alagoas. Eles têm perfil no Instagram, vou até deixar aqui também, aproveitar para divulgar. E uma das frases que não sai da minha mente foi uma frase que o professor Mário falou, que o audiovisual ele tem o poder de nos levar a lugares mesmo sem estarmos lá. Então meio que a gente é transportado para novas experiências, mesmo sem a gente estar fisicamente presente, mas a gente acaba sentindo assim. E eu acho que é isso que a gente acaba vivendo, tipo, aqui, isso que eu produzo, a gente acaba desenvolvendo um relacionamento, né? Meio que vocês me conhecem, eu conheço um pouco de vocês, dos comentários, das conversas que a gente tem, dos vídeos que vocês assistem, e isso é fantástico. E para finalizar, vou falar um pouquinho sobre as minhas atividades extracurriculares. Uma delas foi o projeto sobre Covid que a gente finalizou. Eu acho que eu mencionei no último período que eu fiz um vídeo sobre psicologia em um projeto que a gente iniciou aqui no estado de Sergipe, estudando sobre populações vulneráveis, e todo o projeto e o trabalho tá lá no meu LinkedIn, caso vocês tenham interesse de ver. Também um projeto que eu já participo há um tempinho, mas que a gente iniciou o projeto de extensão agora, que são projetos voltados mais para a prática, né? Na universidade a gente tem PIBICs, que são projetos de iniciação científica, são pesquisas, e temos projetos de extensão, que são projetos que a gente já coloca em ação as pesquisas já realizadas, tipo isso. Então eu faço parte desse projeto sobre desinformação e fomos convidados para participar de um podcast que se chama Se é Ciência, e ele está disponível lá no Spotify, então vocês podem dar
olhadinha por lá. Vou deixar os links aqui, foram 2 produzidos pelo nosso grupo sobre desinformação. E vocês podem dar uma ouvida lá. Eu falei assistir? Não, gente, podcast é um áudio que você ouve, escuta e tá muito legal. É falando só um pouquinho assim sobre fake news, sobre algumas coisas que eu acho legal a gente saber e também se aplica ao contexto que a gente estava vivendo agora, beleza? Pra finalizar esse vídeo, vou finalizar com encerrando ciclos. Encerrei o meu ciclo de estágio não obrigatório em um colégio, como vocês sabiam, eu já estava atuando lá com psicologia escolar, atuando na educação inclusiva em um colégio, mas eu precisei encerrar, faltavam tipo umas 3 semanas para terminar os 2 anos de contrato, mas eu precisei terminar um pouquinho antes porque surgiram outras propostas. E também eu aproveitei porque já é o final do ano, então já vamos finalizando algumas coisinhas e iniciando novas coisas, novos projetos. E muito em breve vou contar pra vocês o que foi iniciado. Eu acho que provavelmente no final do próximo período eu posso aí tá contando o que a gente vem desenvolvendo, no caso eu. É isso, gente. Pra vocês que têm interesse em psicologia ou que querem estudar ou que já estão no curso em outras universidades ou faculdades, aí eu acho que esses vídeos ajudam vocês a se localizarem e saberem um pouquinho como é que funciona a dinâmica também. E esse foi o vídeo, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. E qualquer dúvida ou comentário que você tenha, deixa aqui, porque eu amo ler os comentários de vocês e gosto muito de saber o que vocês estão achando e tal. Se vocês têm algumas dúvidas ou perguntas e querem que eu faça algum vídeo específico, só deixa aí que a gente ajeita isso aí rapidinho. Então foi isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bons estudos pra vocês. Boas férias pra quem tá de férias. E nos vemos em breve nos próximos vídeos. Tchau, tchau.